Conlurb mantém esta semana os serviços de higienização para combater a pandemia do coronavírus e vai atuar em mais comunidades das zonas norte, sul e oeste da cidade. A ação foi realizada em cerca de 50 favelas e conta com a utilização de equipamentos de limpeza como caminhões-pipa e pulverizadores. Ronaldo Teixeira, superintendente regional sul da Conlurb, nos atende hoje para essa entrevista. Muito obrigada, Ronaldo. Essa higienização, ela hoje está acontecendo em quais locais? Bom dia a todos. Hoje nós temos higienização na comunidade da Mangueira, por exemplo, na ladeira dos Tabajaras, comunidades na região do Alto da Boa Vista, Mata Machado, Tijuaçu, por exemplo. Temos também nas comunidades na área do centro da cidade de São Cristóvão, como Mangueira, Arará e algumas outras dezenas de comunidades pelo município. Dá para dizer que toda a cidade já foi contemplada com esse tipo de ação? Não, a Conlurb, através da prefeitura, do prefeito Marcelo Crivella, ela está na etapa 2 do processo de sanitização. A etapa 1 era focada nos locais que a gente entendia ainda haver aglomeração de pessoas, como, por exemplo, os modais de transporte, né? Ônibus, metrô, barcas, etc., e as unidades de saúde. Nós tínhamos aquela campanha forte de vacinação, com muitos idosos se vacinando, além dos atendimentos ao contágio, às pessoas contaminadas pelo coronavírus. Então, as unidades de saúde elas estavam com bastante utilização. Nesses locais, a Conlurb estava fazendo a higienização dos locais de contato, corrimão, das superfícies de contato, perdão, corrimão, guarda-corpo, etc. Aí agora, com orientação da prefeitura, nós avançamos para a etapa 2, que são as comunidades carentes. Eu não posso te afirmar que todas as comunidades já foram atendidas, porque ainda não foram, mas a ideia é que todas sejam gradativamente e esse trabalho de sanitização ele ocorra, por tempo indeterminado, enquanto durar a pandemia. Perfeito, mas em todas as regiões da cidade há favelas que já foram contempladas por esse tipo de sanitização. Perfeito, aí sim. Todas as áreas de planejamento da cidade, da AP1 à AP5, nós temos atendimento simultâneo pelas diversas superintendências da Conlurb. Toda a região da cidade, pelo menos uma comunidade já foi sanitizada, isso você tem razão. Você mencionou que já ultrapassamos a etapa 1, estamos na etapa 2. Qual seria a próxima fase? A gente ainda, nesse momento, parou, né? Está estacionado na etapa 2, porque ela ainda a gente tem muito trabalho pela frente. São muitas comunidades na cidade, eu tinha um número de até ontem, até o final da semana passada, de 50 comunidades já atendidas, e a gente deve ter, entre hoje e ontem, mais umas 20, 30, deve estar em torno de 70, 80 comunidades atendidas, mas nós temos muitas outras pela frente, e a ideia é que você tenha uma frequência de atendimento nelas, né? Não é só você fazer uma sanitização, um trabalho e não aparece mais. A comunidade, por exemplo, da Rocinha, a gente combinou que vai estar fazendo uma sanitização fortemente 3 vezes por semana. Então, você faz segunda, quarta e sexta, fez na segunda, volta na quarta, assim na sexta. Então, a gente garante que vai atender todas as comunidades por tempo determinado. Perfeito. E tem havido uma avaliação diária, de acordo com a necessidade desses locais? Tem algum que se destaque, que esteja num estado mais crítico? Uma coisa que me chamou a atenção desde o início dessa etapa 2 foi a comunidade que mais me chamou a atenção, e uma situação que me chamou a atenção nessa comunidade, no caso a Rocinha, foi que os estabelecimentos comerciais existentes na comunidade, eles não estavam fechados. As pessoas estavam com o estabelecimento, suas portas abertas, e muita gente flutuando pelos becos e vielas da comunidade. O que para a gente, né, principalmente para os órgãos de saúde, tem dito aí maciçamente, é preocupante, né, porque o principal ponto aí para a gente conter, atenuar essa pandemia, a gente ficar dentro de casa. Aí você vai na comunidade, vê as portas abertas, o comércio funcionando normalmente e as pessoas transitando livremente, isso chama atenção, é preocupante. Então, assim, foi o que mais me chamou a atenção nesse processo de sanitização, mas nos ligou aqui um farol vermelho, um farol amarelo, né, de atenção, de modo que nós prevemos que é importante fazer 3 vezes na semana
a limpeza na Rocinha. Nas demais, que eu percorri, por exemplo, ontem eu tive na Andaraí, eu já vi menos gente na rua, a comunidade já está obedecendo mais. Então, na minha avaliação, o que a gente tem de preocupante são as comunidades onde as pessoas, os moradores dessas comunidades, não estão aderindo à orientação do isolamento social. Isso é o que mais preocupa. Certo. E quantas pessoas estão empenhadas nessas sanitizações, né? A equipe é composta por quantas pessoas e que tipo de equipamento é usado nessa ação? Assim, exatamente te falar um número, eu não sei porque eu estou respondendo pela Conlurb aqui, por orientação do nosso presidente Paulo Mangueira, mas eu tenho os números de uma superintendência que é a minha. Nós somos 4 superintendências operacionais, mas posso te dizer que praticamente todo o efetivo da Conlurb, tirando aqueles que estão prestando serviço essencial, no caso os garis que compõem as guarnições de coleta domiciliar, por exemplo, que é um serviço que não pode parar, estes continuam dedicados às operações de coleta domiciliar. Todos os demais estão empenhados nessas operações de sanitização. Eu estimo aí aqui na minha superintendência, por dia, umas 100 pessoas. Se você considerar que nas 4 a gente tem esse número aproximadamente, umas 400 pessoas por dia empregada nesse serviço de sanitização. Isso eu estou aqui, é uma estimativa. Uhum. E com pulverizadores, caminhões-pipa? Exatamente. Com relação à tua segunda pergunta, aos equipamentos, a gente avalia a especificidade, a característica de cada comunidade para poder empregar o recurso. Num geral, nós temos 3 tipos de equipamento, né? De pequeno porte, que é o portátil, que é o pulverizador, mas também nós temos o de médio porte, que é uma motobomba, é uma van, que tem um motorzinho, que é um equipamento já menor do que uma pipa, e a pipa, que é o de grande porte. Você adequa o equipamento à característica da comunidade. Aquela comunidade que você tem uma boa acessibilidade, você consegue entrar com um caminhão-pipa, você faz a limpeza prioritariamente com caminhão-pipa. Mas você tem, eu acho que é uma característica comum em quase todas as comunidades, becos e vielas que você não consegue entrar com nenhum tipo de equipamento de grande porte, aí você faz uso do pulverizador. Uhum. Bom, domingo de Páscoa teve esse tipo de higienização ontem. É um trabalho, portanto, contínuo. Exatamente. A Conlurb trabalha ela de domingo a domingo. Nos domingos a gente trabalha em regime de escala, não é todo efetivo, mas a gente destaca um grupo de pessoas, de profissionais, especificamente para esse trabalho de sanitização, por orientação da presidência, e ocorreu domingo, vai acontecer todos os domingos para frente, feriados. Domingo a domingo a gente vai estar trabalhando nas comunidades por tempo determinado. Ronaldo Teixeira, superintendente regional sul da Conlurb, que recado você tem para dar para a população que mora nessas comunidades e que está vendo o trabalho da companhia e que pode ajudar no combate ao coronavírus? A gente pede, primeiramente, que eles respeitem, né, as orientações dos órgãos de saúde, OMS, o Ministério da Saúde, especificamente aqui no município, da Secretaria Municipal de Saúde, obedeçam lá o decreto emitido pelo nosso prefeito, enfim, que o isolamento social, nesse momento, a gente sabe que é uma situação delicada, mas que o isolamento social é que vai atenuar essa questão dessa pandemia, esse contágio. E aí, com relação especificamente à Conlurb, é o que eu peço, a gente pede aqui na Conlurb em todas as entrevistas ou conversas ou campanhas educacionais que nós fazemos, é que as pessoas nas comunidades elas ofertem o resíduo no horário da coleta correto, que elas acondicionem o resíduo corretamente. As comunidades carentes, se não todas, mas a grande maioria, a Conlurb disponibiliza ecopontos com caixas compactadoras ou então contêineres metálicos para o acondicionamento desse resíduo, que a população faça o descarte nos locais indicados pela Conlurb e também nos dias e horários especificados pela Conlurb, que aí evita que a gente também tenha lá exposição de lixo, vetores e tudo isso, que não tem tanta correlação com o coronavírus, mas não deixa de ser um transmissor de doença. Isso é o que a gente pede. Né? Tem relação com saúde, de qualquer maneira. Exatamente. O isolamento, por conta aí do coronavírus, eu como citei para você agora há pouco, foi um pouco preocupante lá o que a gente viu na Rocinha. Logo em seguida, o nosso presidente interagiu lá com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, e aí, no dia seguinte, a Guarda Municipal fez uma operação lá, orientando a população da Rocinha e pedindo para que fechassem as suas portas. Aí deu uma melhorada, mas no primeiro momento, a primeira ação na Rocinha ela foi impactante. Então, a gente pede que as pessoas obedeçam e respeitem o isolamento social.
Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos. Um abraço.